Pois é, meus amigos, a situação que já era ruim ficou ainda pior. E eu não me refiro somente à situação do senador Marcos Duval, não. Eu também me refiro à nossa, viu? Porque ele era um dos senadores mais combativos que estava ali apresentando denúncias, requerimentos, fazendo acusações de envolvimento com o 8 de janeiro de pessoas poderosas, não é? Então nós depositávamos nele ali grande expectativa de que de fato ele pudesse provar tudo aquilo que ele vinha falando desde janeiro, desde fevereiro desse ano, né? Que o G. Dias, ex-ministro-chefe do GSI, sabia de tudo, que o ministro da Justiça, senhor Flávio Dino, sabia de tudo, que o Lula sabia de tudo. Ele chegou a dizer, inclusive, que o ministro Alexandre de Moraes também sabia de tudo, me referindo ao 8 de janeiro, com antecedência, e todos eles não fizeram nada, que, portanto, em tese, todos eles prevaricaram e que teriam a sua parcela de responsabilidade do 8 de janeiro, né? Então, a gente tinha a expectativa de que algo nesse sentido pudesse ser provado, principalmente no âmbito da CPMI, e ele é um membro titular da CPMI, né? E a partir daí, toda a direita que foi criminalizada fosse descriminalizada. Patriotas inocentes que ainda estão presos injustamente pudessem ser soltos, né? E descriminalizados também. Entretanto, tudo isso foi por água abaixo a partir de agora. E já adianto para vocês, meus amigos, a situação dele é realmente muito complicada, né? Então ele está sendo acusado aí, dentre outras coisas, investigado e acusado de ter revelado dados sigilosos, né, sobre investigação que está em curso. Então, aquele relatório que ele postou na segunda-feira, né, da ABIN, contendo ali diligências, operações e tudo mais, partes, né, trechos de relatórios da ABIN, não sei se realmente era o relatório da ABIN, mas ele postou afirmando que era. Então, aquilo realmente, em tese, estava em sigilo. E aí, houve a operação da Polícia Federal, autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, para colher todas essas informações, todos esses materiais, né, e ver realmente se o senador Marcos Duval estava falando a verdade ou não, né? E aí eu só enxergo dois caminhos possíveis a partir disso, porque ele disse uma coisa muito grave também. Ele atribuiu ao Lula a seguinte frase, abre aspas, né? Deixa isso aí acontecer, deixa rolar, né? Ou algo nesse sentido, porque a gente precisa acabar com esses bolsonaristas. Então, segundo o que ele postou na segunda-feira, né, segunda ou terça-feira dessa semana, essa frase teria sido dita pelo Lula antes de ir para Araraquara, no dia 8 de janeiro. Quer dizer, suspeito, né? A gente não sabe se realmente é verdade, mas foi uma acusação muito séria, precisava ser comprovada. Então, eu vejo dois desdobramentos possíveis a partir dessa operação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Primeiro, né? Primeira opção, eles escolheram todo o material, vão estudar agora, vão periciar e tudo mais, e vão comprovar que aquilo realmente que ele falou é verdade. E aí, não tem como Lula se sustentar no cargo, né? Aí é impeachment, não tem jeito, né? Não tem outro desdobramento possível. Ou então, eles vão ver que não tem base, que aquele relatório é falso e que é mentira o que o senador Marcos Duval falou, né? E aí, meu amigo, desculpa, mas não vai ter outra alternativa para ele, senão a cassação e, consequentemente, a prisão, tá? Do senador Marcos Duval. É o que eu enxergo que vai acabar acontecendo, né? Mas olha só, eu me surpreendi, não com a operação de fato, porque olha, eu já disse pra vocês que não me surpreendo mais com nada nesse país, com nada mesmo, tá? Se vocês sabem quem se declarar hoje o imperador do Brasil, eu não vou me surpreender, né? Não vou duvidar e também não vou me surpreender, porque na prática é o que está acontecendo, né? O cidadão manda e desmanda em tudo, né? Não só ele, outras figuras ali também, não precisamos citar nomes, a coisa está complicada, essa é a verdade. Mas eu não esperava que essa operação contra o senador Marcos Duval acontecesse neste momento, tá? Não esperava, porque veja, é sem precedentes, nunca aconteceu, tá? Uma operação dessa magnitude contra um senador da República. Ele teve seu gabinete invadido não, né? Teve seu gabinete ali alvo de busca e apreensão. Meus amigos, isso nunca aconteceu na história da República, não com o Senado Federal. É a primeira vez que o STF cruza essa linha muito perigosa, porque é aquela coisa do um julga o outro julga um. Tá? Então a gente nunca viu ações concretas de uma casa contra a outra, né? Tanto do Senado contra o STF, né? do que o STF contra o Senado. Porque um julga o outro julga um. A coisa foi feita realmente para não dar certo. Ó, você não mexe comigo que eu não mexo com você, né? Aquele acordo de cavalheiros, digamos assim. Por isso que tem tantos processos lá arquivados, né, debaixo da gaveta esquecidos aí, por exemplo, de Renan Calheiros e outras figuras, né?
Então, assim, eu não esperava que isso acontecesse nesse momento, mas cedo ou tarde isso ia acontecer e o próprio senador Marcos Duval já vinha expondo isso em várias lives que ele vinha fazendo aí quase que diariamente, né? Então, assim, não foi nenhuma surpresa. O que me surpreendeu, de fato, foi realmente essa operação ter vindo agora. Eu não esperava isso, esperava que fosse acontecer um pouco mais na frente, tá? Agora vem uma questão muito importante. O senador Marcos Duval falava que tinha ali a caixa preta, né? Ou a caixa de Pandora na CPMI do 8 de janeiro, que estava tudo compactado num pendrive. Bom, esse pendrive foi apreendido pela Polícia Federal, tá? Agora, seja lá o que tinha nele, meu amigo, não vai mais ser exposto. Essa é a realidade, né? Mas a grande questão ele era membro, é ainda membro, da CPMI do 8 de janeiro. Será que ele já tinha apresentado tudo que ele tinha em mãos na CPMI? Porque se não fez isso, meu amigo, é de um amadorismo gigantesco, tá? É de um amadorismo gigantesco. E a questão dele ter exposto também o relatório da ABIN, que em tese está em sigilo, né? Ao que parece estava em sigilo. Algumas partes já tinham sido expostas pela velha mídia, vazadas pela velha mídia e tudo mais, mas parece que a parte que ele postou estava em sigilo e ele não poderia ter feito isso. Então é algo realmente muito grave que, novamente, a situação dele está complicadíssima, não vai ter como ele se desvencilhar disso, a não ser realmente que tudo que ele falou seja verdade, porque a Polícia Federal vai periciar, vai ver que tem nexo, que é verdade o que ele falou, e aí beleza, o desdobramento vai ser outro. Mas caso não seja comprovado, caso ele tenha, sei lá, inflado o que ele falou, digamos assim, a situação vai ficar muito mais complicada para ele, né? E a gente perde aí, querendo ou não, um senador combativo que vinha trabalhando e que vinha gerando grande expectativa de mudança ou de vitória, digamos assim, no campo político, né? Mas chama a atenção também o fato dessa operação, como eu falei. Neste momento, eu não esperava, porque dias antes ele postou isso aqui, ó. Eu vou ler para vocês, não tem como colocar na tela. Abre aspas. Seguindo o que determina a Constituição, que cabe aos senadores fiscalizar, afastar e até empichar ministros do STF. É notório que todos os meios jurídicos e entre os magistrados por todo o Brasil, as ações anticonstitucionais do ministro Alexandre de Moraes. Repetindo a fala de Ulisses Guimarães, quem trai a Constituição é um traidor da pátria, né? E aí colocou hashtag CPMI do 8 de janeiro. Então ele vinha fazendo acusações, inclusive a de que o Alexandre de Moraes sabia com antecedência dos atos do 8 de janeiro e, portanto, juntamente com o G. Dias e o Lula e o Flávio Dino teriam prevaricado, né? E aí há quem diga, já está circulando aí em redes sociais e tudo mais, que o ministro Alexandre de Moraes, inclusive ele mesmo disse isso, o Marcos Duval, né? Ele teria feito isso para se vingar do senador Marcos Duval por isso, né? Por ele ter atrelado o 8 de janeiro ao ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, tem aqui um posicionamento dele nesse sentido, eu vou colocar para vocês, ó. Foi o primeiro posicionamento dele após essa operação, olha só. Eu mando um recado aqui para todos os outros senadores, que como eles apreenderam o celular do Senado Federal, o equipamento do Senado Federal, o chip é do Senado Federal, o aparelho é do Senado Federal, então aqui eu mando um recado para os meus colegas senadores, que todos vocês estão sendo agora monitorados, investigados, ou seja, o ministro Alexandre de Moraes teve tamanha audácia de invadir também o meu gabinete, que é inviolável, está na Constituição, e agora todos os senadores estão expostos, porque o celular é um celular de trabalho e ainda na minha área, que é a área de inteligência, e é uma clara retaliação pelo fato de eu ter convocado o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, vão medir forças? É você que quer medir forças? Aliás, vingança não, né? O termo que ele usou aí foi retaliação. Basicamente dá no mesmo nesse contexto, né? Comigo? Então você vai tomar isso como exemplo. Então, muito claro que desde quando eu comecei, lá em fevereiro, a falar que o ministro intercedeu nas investigações e ele teria que se declarar impedido tecnicamente, eu sabia. Tanto é que todas as vezes que eu fazia as minhas lives, eu dizia, olha, pode ter certeza que um dia ele vai mandar a Polícia Federal aqui. E de fato mandou, né? E hoje, no meu aniversário, ganhei de presente. E agora, o que deixa preocupado, assim eu aviso aos meus pares, senadores, a forma do tratamento do ministro Alexandre de Moraes, dando a entender que o senador da República é um criminoso. Para mim está muito clara a questão de ele ter vindo tentar pegar qualquer coisa para tentar ver se o que eu estou avisando para todo mundo, que eu tenho provas
de quem prevaricou, para mim é claro que ele veio aqui pegar tudo para ver se ele está dentro dessas... Bom, pois é, vamos ver agora então se realmente o senador Marcos Duval estava falando a verdade ou não. Vamos ver quais serão os próximos capítulos aí dessa novela, né? Mas a questão é, senador, por que o senhor não fez uma cópia de tudo e apresentou na CPMI? Deixou nas mãos de alguém, né? Quer dizer, isso tudo agora foi apreendido pela Polícia Federal. Não sabemos que fim que vai ter isso aí. Não sabemos quanto tempo a Polícia Federal vai ficar com esse material. Não sabemos se um dia nós saberemos o teor desse pendrive, desses documentos que você tinha, né? Então, assim... é de um amadorismo muito grande, tá? Eu espero que ele tenha apresentado esses documentos para a CPMI. Eu espero que ele tenha colocado nas mãos de alguém, tá? Porque veja só, o senador Marcos Duval, ele não só teve essa busca e apreensão, né? Agora é alvo de vários inquéritos e tudo mais, como teve as suas redes sociais derrubadas, tá? Por isso que eu nem coloquei aqui para vocês o tweet dele, que eu salvei, né, postagens do Twitter. Quer dizer, ele teve os seus perfis todos derrubados, né? Então, além de todo esse material que ele tinha ter sido apreendido, ele sequer pode se manifestar, sequer pode falar para a população, porque teve seus perfis derrubados, né? Então, assim, eu não sei como é que vai ficar a situação dele agora, e muito menos de todo esse material que ele tinha, que eu não sei, repito, se ele fez uma cópia e deu para alguém ali apresentar na CPMI, tá? Se não fez isso, olha, foi um erro juvenil, tá? Para dizer o mínimo, né? Mas de qualquer maneira, toda essa situação, eu entendo que é culpa de apenas uma pessoa. Vocês fiquem à vontade para discordar de mim, mas Rodrigo Pacheco, maior sabotador dessa nação, teve a oportunidade de frear os abusos de parte do judiciário, na figura de algumas pessoas, e você sabe muito bem quem são, não precisamos citar nomes aqui, né? Então ele teve a oportunidade e não fez isso, porque não quis, né? Nós tivemos aí um abaixo-assinado com milhões de assinaturas pelo impeachment de uma certa figura aí, e isso não ocorreu. E olha, nós estamos num ponto, meus amigos, extremamente perigoso e sem retorno. Não sei se vocês acompanharam o que aconteceu com o Monark, também ontem, né, antes de ontem, ele teve as suas redes sociais derrubadas. Por quê? Porque ele criticou o ministro Alexandre de Moraes. E nós vimos aí, segundo a matéria da velha mídia também, que o TSE monitorava o Monark para saber se ele ia fazer críticas ao sistema eleitoral brasileiro, para saber se ele ia fazer críticas ali ao ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, quem assistiu o filme ou leu a franquia, o livro, né, Harry Potter, cara, ele é o Voldemort, é aquele que não pode ser pronunciado. Você não pode criticar o ministro Alexandre de Moraes, não pode mostrar o que ele está fazendo, né? Então, assim, o Brasil é isso agora. É uma ditadura quase que oficial. E quem não entendeu, quem não enxergou isso ainda, meu amigo, precisa acordar, porque nós estamos num ponto aí quase que sem retorno, né? Essa é a questão. Curta, comente, compartilhe esse vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.